Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Vamos lá. Olá, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui com o diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino, Dr. Rodrigo Magaldi. Vocês já conhecem ele de longa data, que tem aparecido sempre aqui. Ficamos um bom tempo sem gravar, né, doutor? Sim. Até, na verdade, foi uma decisão minha de não falar muito sobre Covid num período aí, já que todo mundo estava falando sobre Covid. Mas agora acho que chegou a hora de voltar a bater em cima disso, mesmo porque a gente tem visto uma infinidade de casos chegando, aparecendo, óbitos acontecendo, né? Então acho que está na hora da gente começar a alertar a população de novo. E nada melhor do que o senhor para falar isso para a gente, já que está na linha de frente aqui na Santa Casa. Alexandre, é muito bom estar aqui novamente. Não dá para dizer que é um prazer, porque quando a gente vem falar de doença é algo complicado. E realmente, a Covid, ela deu uma recrudescência, ela reduziu por um tempo e agora ela voltou, parece que muito mais forte, com um aumento no número de casos, não só aqui em Ouro Fino, em Minas, em São Paulo, no Brasil no geral, mas no mundo, né? A gente vê a Europa inteira novamente lá em lockdown, muitos países, a Alemanha, a França agora novamente entrando, a Espanha com o frio tremendo que está lá entrando em lockdown, a Inglaterra também novamente, o Boris Johnson lá fazendo a decretação do lockdown. Então a gente vê que o número de casos infelizmente aumentou muito. A gente já conversou até rapidamente sobre isso, mas é uma segunda onda? Sim, é uma segunda onda. Não dá para a gente dizer que não. Afinal, nós tivemos um número de casos grande lá no início. Ele caiu, depois foi... Isso, uma queda e agora retomamos. Então, claro que é uma segunda onda, mas também porque a população, num geral, os governantes também deram uma relaxada. Então, a gente acaba pagando por isso. Pagando pelas eleições, que nas eleições, vocês sabem, eu acho que é importantíssimo o processo democrático, o processo eleitoral, ele tem que ser realizado, mas a gente não teve os cuidados que deveria ter. E também no fim de ano, nas festas clandestinas, as comemorações, a gente viu famílias inteiras aí contaminadas por conta de contato com pessoas positivas. Isso é muito ruim. Essas festas clandestinas ocorrem na região toda, né? Cada cidade tem uma turminha que faz a sua festa lá e acaba que você descobre tem 500 pessoas, né? No mundo todo, Alexandre, a gente viu na Austrália, na Nova Zelândia, países que, na teoria, tiveram um combate mais ríspido, mais inteligente, vamos dizer assim, da doença, e fazendo festas também, se reunindo em praias. A gente viu praias lotadas aqui no litoral de São Paulo, a gente viu praias lotadas, no Rio de Janeiro, praias lotadas. As festas na Bahia, lá, Mangaratiba, naquela região de Porto Seguro, Salvador mesmo. Então, isso é muito complicado, porque é claro que esse descuido favoreceu a um contato maior e, portanto, a um contágio maior da Covid. Bom, daqui para frente, o que tem que se fazer para a gente conseguir reduzir esse número de contaminação? Eu acho que o mais importante, sobretudo, é a vacina, né? Deixar de politizar a vacina, como a gente já conversou outras vezes sobre outras drogas, e a gente falou lá atrás que isso talvez fosse acontecer com a vacina, também está acontecendo, né? Vacina politizada, a gente aguardando aí, o Brasil praticamente um dos últimos países a entrar na corrida de vacina. Então, enquanto a gente comemora Copa do Mundo, Fórmula 1, natação, voleibol, a gente devia comemorar isso sim, ou ir atrás, ou brigar para que o Brasil vacinasse de maneira mais breve. O Brasil é um país de dimensão continental, é muito grande, a gente não pode ficar esperando esse tempo todo para iniciar as vacinas, muito pelo contrário. A gente está tendo aí uma perda da ordem de 1.200 pessoas por dia, é um número muito grande. Quando a gente fala em numérico, a gente acho que esfriou um pouquinho, Alexandre, essa ideia de sensibilização mesmo, de que são pessoas com famílias que estão sofrendo. 205 mil mortes no Brasil hoje, quer dizer, um número absurdo, 205 mil famílias chorando pelas perdas de entes queridos. Então, vacina, em primeiro lugar. Segundo, a gente tem que pensar o seguinte, mesmo países que estão vacinando e bastante, por exemplo, nos Estados Unidos, o número de mortes é muito grande. Foi de 4.080 aí na sexta-feira, aí está em torno de 3.200 a 3.600 mortes por dia. E um país que está vacinando, de primeiro mundo. Então não é só a vacina ela não vai do dia para a noite reduzir nossa mortalidade, nossa morbimortalidade, reduzir o contágio, pelo contrário. Então a gente tem que ter, nesse momento, essa ideia de continuar os cuidados,
de manter o distanciamento na medida possível, de utilizar a máscara da maneira correta, gente. Máscara sempre da maneira correta. Não adianta você usar a máscara no queixo, no pescoço. Então, tomar os cuidados de higienização, lavar a mão várias vezes ao dia, utilizar o álcool em gel, enfim, tomar os cuidados que a gente tem há tanto tempo conversado, há tanto tempo batido nessa tecla, que você vê que são as únicas orientações que elas não mudaram em nenhum momento. Por quê? Porque elas são orientações corretas e concretas e fazem efeito para reduzir o contágio. Eu li um artigo que diz que o vírus é transmitido pela gotícula. Sim. Tá, procede, né? Sim, sim. Isso é a gotícula. Se a gente conseguir eliminar a gotícula, no caso a máscara, né? A gotícula não vai pular para uma outra pessoa. Sim. E se você tiver com a mão que já contaminada e colocar aqui, outra pessoa colocar e levar na boca, automaticamente isso contamina. Os fômites, né? Os contatos, mas é onde tiver a gotícula, na teoria tem o vírus, claro, se estiver infectada a gotícula, e essa gotícula, através dela, você faz a infecção. No ar também, no sprit aéreo, né? Ela na verdade não é airborne, ela não tem contágio aéreo, mas num pequeno espaço de distanciamento é possível que ela passe. 1,5 m, né? Abaixo de 1,5 m, a possibilidade de contágio é muito grande. Exatamente. Porque tem aquela história de... Falar nisso às vezes não parece, mas nós estamos numa distância aqui. Aqui, ó. Uma distância grande. Ainda. Ó, bem grande. E pelo menos... Mas tá aqui tem quase 2 metros. Sim. Bom, em Ouro Fino nós tivemos 3 óbitos essa semana, tá? Aí saiu a história que um deles foi por falta de UTI, procede? Não, um dos pacientes que internou, que estava internado aqui com a gente, realmente ele fez uma insuficiência respiratória grave, que é o que acontece na doença. Entendam, o paciente não entra e vamos entubar e resolveu, e não é assim que funciona. Muitos pacientes entram saturando bem, num quadro estável, e o grande destrunfo dessa doença é isso. Ela é uma doença traiçoeira, ela faz com que a pessoa involua ou passe a um quadro ruim de dessaturação, de queda de oxigênio, de parada cardiorrespiratória, de parada respiratória, muitas vezes até de hipotensão, de queda de pressão, de choque, que é o que a gente chama. E esse paciente foi um dos pacientes que evoluiu dessa maneira. Ele estava estável e a gente estava aqui, inclusive era um plantão nosso, né? E a gente fez a solicitação de vaga e teve dificuldade, porque, claro, todos os serviços estão lotados também. A vaga saiu à noite, a gente tentou fazer a intubação, fizemos a intubação do paciente, tudo, mas o paciente, infelizmente, não conseguiu sobreviver. Então, volto a dizer, a gente já conversou sobre isso, que é quem fala que intuba, mas por que não intubou? Intubar é um procedimento extremamente agressivo, é um procedimento que envolve um risco muito grande, então não é tão simples assim, muito pelo contrário, é um procedimento bastante complicado. Então, intubação, a gente precisa. É o último caso? Não, não é o último caso. A gente tem que sempre tentar preservar a via respiratória do paciente. Isso é de suma importância. Mas não é um procedimento fácil, assim como se diz, é um procedimento bem complicado. Bom, a Santa Casa de Ouro Fino é um hospital de referência na região para atendimento de casos de Covid, desde que não seja UTI, correto? Sim. Então vem todo mundo para cá, Bueno Brandão, Borda da Mata, Inconfidentes, Monte Sião, Jacutinga, Tocos do Mogi, se não me engano, em Munhoz, isso? Sim, Monte Sião. Monte Sião, vem todo mundo para cá. Há um tempo atrás estava tranquilo a parte de isolamento do Covid aqui, nunca ficou 100% cheio. Como que está agora? Essa evolução ela vem exatamente contrastar com o que a gente tem falado. A gente teve um momento de um grande número de internações, que ficava em torno de 6 a 8 a 10. Depois a gente teve um momento de tranquilidade, de calmaria, mas sempre com internações, com 2, com 1, com 3. E agora, de 3 semanas para cá, a gente está mantendo um índice importante de internação, da ordem de 10, de 12, de 14. Hoje nós temos 10 pacientes internados aqui no nosso... Da região toda. Não são pacientes só de Ouro Fino, são pacientes dessa região que você abrangeu aí muito bem, aliás. São pacientes que todos os pacientes que a gente tem nessa região nossa, das 7, 8 cidades aí, de baixa e média complexidade, a gente aceita aqui. O que é baixa e média complexidade? Aqueles pacientes que não necessitam imediatamente de um suporte ventilatório mecânico, de um respirador, mas a gente tem respirador para todos os leitos, a gente organizou isso, trabalhou nisso. Volto a dizer, a propaganda, mas o fluxo que a gente fez é um fluxo especial, com isolamento fechado, com os leitos de isolamento sem contato externo, exatamente para evitar o contágio de todos. Tanto que a nossa Santa Casa, acho que é o hospital que pode bater no peito e se vangloriar de ter tão poucos casos positivos entre os colaboradores, quer seja médicos, quer seja os colaboradores da área no geral.
enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, pessoal da recepção, enfim, todos os colaboradores. A gente tem um índice muito baixo de contágio. Então os cuidados estão sendo tomados e a gente está tendo sucesso nesse embate. Qual a capacidade hoje da Santa Casa de internação de Covid? Hoje a gente tem de 20 a 24 leitos. Por que eu digo de 20 a 24? Porque a gente tem leitos que a gente consegue mobilizar lá dentro, operacionalizar, lá no antigo prédio. Então, naquela frente antiga, a gente tem 2 quartos ali que a gente pode mobilizar para uso de leitos. Onde eram ambulatórios, então, né? Isso, é no ambulatório antigo, exatamente. Hoje está sendo feito lá o atendimento também da prefeitura, né? A prefeitura montou um gripário ali, então a gente agradece também ao prefeito, ao trabalho que está sendo feito, à secretária de saúde, a Sheila, que tem demonstrado também uma vontade muito grande aí da resolução, de melhoria e de parceria com a Santa Casa. E a gente está fazendo lá o atendimento e também os atendimentos de convênio e de outras cidades, a gente também faz lá, mas daí faz com a equipe interna nossa aqui. Na segunda-feira, eu passei aqui, fui até lá, porque a fila estava muito grande lá, inclusive ontem estava grande, hoje eu não colhei ainda. E até 12h15, que foi o horário que eu estive lá, uma pessoa que estava trabalhando disse o seguinte, eu perguntei aí, como que está a situação? Ela falou, olha, até agora 48 casos entre suspeitos e confirmados. Eu falei, suspeitos e confirmados, negativados? Eu falei, não, suspeitos e confirmados 48 até agora. Era uma informação extraoficial, na verdade, mas é uma informação importante para passar até as pessoas, mas tinha que ter falado. Tinha que ter falado. Né? E aí vem a informação que passou de 70 atendimentos nesse dia. Né? Teve dias aí que o atendimento chegou à ordem dos 70 atendimentos. Realmente é um número importante, um número grande. Volto a dizer, nem todos são positivos, né, claro, mas há um número grande de atendimento de síndromes gripais. O paciente, para passar lá, ele tem, na verdade, ele responde um pequeno questionário, né, e esse questionário demonstra que ele tem sintomas gripais. Então, dor de garganta, tosse, febre, dor no corpo, enfim. Quando tem um número específico de sintomas, a gente passa lá no covidário, no gripário. E a gente está vendo que realmente esse número tem aumentado bastante. Então, procede a informação, era da ordem de 50 até meio-dia, depois subiu a 70 praticamente atendimentos um dia, um número muito grande. Bom, vamos lá. O protocolo, quando a pessoa chega com suspeita de Covid, qual que é o protocolo? Não é tão simples, Alexandre, porque a gente, para fazer um exame, por exemplo, o teste rápido, a gente só vai fazer depois do 8º, 9º dia de sintomas, senão ele não vem positivo. O teste de swab, aquele do cotonete do nariz, a partir do 4º dia ele já positiva. Hoje, a gente já tem um swab rápido, um fast test, um teste rápido. Lembra que demorava 15, 20 dias antigamente para a gente fazer, antigamente, há pouco tempo, né? Questão de 6 meses atrás. Demorava para o exame estar pronto, hoje em meia hora, 40 minutos, o teste do swab já fica pronto também. E a sorologia também, que demonstra IgG e IgM. Quando a pessoa vem aqui para o atendimento, é claro que ela está ansiosa e ela quer saber se ela está ou não com a Covid. Isso é muito complicado, porque a gente tem que pensar nos sintomas e pensar como aquele paciente se fosse positivo. Então a gente faz o tratamento hoje à base de corticoide, de antibiótico, como a gente sempre falou, que são as drogas que são funcionais. O antibiótico praticamente caiu por terra, a azitromicina, mas a gente ainda utiliza como protocolo. Utilizamos a prednisona, a dexametasona, que é o corticoide que desde o início a gente utiliza. Utilizamos os sintomáticos em geral e nos pacientes onde há necessidade utilizamos também o anticoagulante, a inoxaparina, a Clexane, enfim, drogas para anticoagulação. Então esse é o protocolo que a gente instituiu aqui na Santa Casa desde o dia 1º de abril. Esse protocolo incluía, inclusive, a possibilidade de hidroxicloroquina, de cloroquina, de ivermectina, de revectina, do anita, da nitazonida, enfim, de outras drogas, até do remdesivir, infelizmente a gente não tem aqui, mas também faziam parte do nosso protocolo. Hoje a gente nota que as medicações de uso que têm resultado são essas: o corticoide, o anticoagulante, o antibiótico associado para evitar o risco de uma infecção secundária, oxigenoterapia e principalmente a fisioterapia. Aliás, fica meu agradecimento pessoal ao pessoal da fisioterapia aqui da Santa Casa, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui no hospital, ajudando muita gente. Doutora Natália, doutora Bruna, obrigado, espetacular o trabalho que está sendo feito aqui. O Brasil é um dos países que mais recuperou pacientes, ou que mais recuperou. É devido a esse protocolo que o Brasil consegue recuperar tanta gente de coronavírus?
Eu acho que a gente, Alexandre, no geral, está aprendendo com o vírus. E o vírus também diminuiu um pouquinho, é um termo complicado, mas a virulência dele mesmo, né? O vírus ele estava muito agressivo, então a mortalidade de início foi muito alta. E agora a gente está tendo aumento do número de casos, é claro, mas porque a gente está tendo um aumento muito grande no número de contágio. Então o nosso contágio acelerou muito. Então, eu acho que a gente está aprendendo com isso, e principalmente no quesito fisioterapia. Eu acho que a grande diferença, quem está fazendo agora na doença, principalmente nesse momento, é a fisioterapia, são os fisioterapeutas, a fisioterapia respiratória, porque de drogas, na verdade, a gente não teve uma evolução grande, né? Muito pelo contrário. A gente deixou de algumas drogas que a gente acreditava ou acreditou que pudessem fazer qualquer tipo de efeito, a gente viu que caíram por terra e a gente não tem efeito algum com essas medicações. Vou voltar um pouco na Central Covid que foi montada ali. As informações são compartilhadas com a Santa Casa em tempo real ali, são? Sim. Então, assim, chegou um paciente com todos os sintomas e realmente tudo indica que ele é positivo, já é compartilhado imediatamente com vocês aqui. Sim, de imediato a gente faz a internação, inclusive, aqui, né? Esse fluxo do atendimento lá na porta, no antigo ambulatório, é exatamente para isso também. O paciente tem necessidade de internação agora, de a pouco, agora fizemos 3 internações, agora, há 10 minutos atrás. Eu estava prescrevendo, inclusive, as internações. Pessoas que chegaram à porta que... Isso é muito importante, essa parceria, prefeitura e administração, ela é de suma importância por conta disso. Ela facilita a rapidez do atendimento, a rapidez da internação do paciente, a rapidez de você começar já um tratamento imediato aqui no nosso covidário, no nosso gripário, no nosso isolamento. Então isso tudo favorece muito a gente melhorar a sobrevida do paciente e dar mais esperança e melhorar também o nosso tratamento. Então, vou puxar um pouquinho a sardinha, mas quero agradecer a administração, Dr. Otávio, a Yara, que tem trabalhado com recursos parcos, com pouco dinheiro, fazendo esse envolto das cidades. Aí a gente, no domingo agora, tivemos uma reunião com as cidades, eu participei aqui, com várias cidades da região, com secretários de saúde, com prefeitos, com vereadores, com representantes da sociedade, enfim. É exatamente para isso, para que a gente reúna forças e só reunindo forças a gente vai conseguir melhorar nosso serviço aqui e atender a toda a região. Tá. Uma das últimas perguntas, você falou do teste rápido, a Santa Casa tem esse teste para fazer quando a pessoa chega aqui? Tem, a gente tem o teste rápido sim, nos pacientes onde entra o protocolo. Eu volto a dizer, todo mundo que chega, dos 70 pacientes que aquele dia passaram, eu tenho certeza que todos eles queriam fazer o teste. Agora, muita gente não sabe qual é o teste, acha que chegou, vamos fazer o diagnóstico, estou sim, estou não. Não é assim, a gente tem um protocolo, infelizmente, que tem que se seguir, porque senão vem um falso negativo, a gente libera um paciente que é positivo, mas está falso negativo, porque ele fez o exame no 2º ou 3º dia. Então ele está doente, está provavelmente aí, às vezes até assintomático, mas passando a doença para outros, e o exame dele é negativo. Então isso é muito importante, a gente seguir os protocolos para poder fazer o diagnóstico da melhor maneira possível. Bom, algumas informações chegam mais para a imprensa do que às vezes para o próprio órgão público ou para a polícia, né? As pessoas parecem que têm mais segurança de falar com a imprensa. E me chegou uma denúncia, hoje cedo, por sinal, que afirmando que uma empresa, pelo menos eu sei que tem mais de uma, que tem uma empresa retendo funcionários que está com parentes positivos e retendo funcionários no trabalho, não deixando sair no trabalho, mesmo com alguns sintomas. Qual que é o procedimento para isso? Primeiro, a empresa tem que entender que se ocorreu, ela põe em risco a própria empresa e todos os funcionários. O que acontece? Uma empresa que trabalha dessa maneira, vamos continuar trabalhando para continuar a produtividade. Amanhã você tem uma mega infecção ali, você pode fechar a empresa e por um grande tempo. Então isso aconteceu muito em Milão, aconteceu na Itália lá no começo principalmente, e a gente viu que as consequências foram terríveis. Então quem toma as atitudes de separar, de apartar aquele funcionário que está doente e procurar um serviço médico, fazer o diagnóstico correto e fazer o isolamento de maneira correta, com certeza vai ser o melhor para a empresa e para a saúde de todos que estão trabalhando na empresa. Se você toma uma atitude diferente, você acaba colocando em risco toda a população daquela empresa.
E são famílias, são pessoas que trabalham. Então, se você tem na tua empresa, tem casos positivos, sabe? A gente atende aqui, o pessoal acaba falando, olha, na tal empresa, faz parte até do nosso diagnóstico, perguntar se trabalha em tal empresa, se teve contato com alguém de tal empresa. E se você tem esse tipo de sintomas, se você está na sua empresa com esse tipo de sintomas, você é dono da empresa, principalmente, você é um dos gerentes da empresa, se preocupe em enviar esse paciente, esse funcionário de imediato para o serviço médico, para que se faça o diagnóstico e se descarte, se porventura for assim, e ele retorne ao trabalho, ou se faça o isolamento quando positivo. E lembrando essa pessoa, né, o Dr. Rodrigo é médico, eu não sou advogado também, não sou juiz, mas esse tipo de atitude é crime contra a saúde pública, tá? Então, a empresa pode ser autuada de alguma maneira, o proprietário pode responder de alguma maneira, os responsáveis podem responder de alguma maneira. Sem sombra de dúvida. Tá. Inclusive, as denúncias, provavelmente eu vou ajudar a apurar, né? Vou acompanhar se for o caso, sim. Mas como eu sempre faço nas denúncias que chegam até a gente aqui. Mas, doutor, o espaço aqui está disponível. Obrigado, Alexandre. A gente faz um pedido encarecido à população que entenda novamente que a gente ainda está na guerra, que mesmo com a possibilidade da vacina, a gente falou várias vezes que a vacina viria lá para fevereiro, março, nós estamos aí final de janeiro, então mesmo de antemão a gente tem contato direto, o Dr. Dimas Covas, com o pessoal do Butantan, tem contato direto mesmo com eles. Esses resultados da vacina do Butantan, eles são resultados bons, não são resultados ótimos, vamos ser honestos em relação a isso. Mas são resultados bons, 51%, 50,5%, 50,4%, é uma proteção importante. A proteção contra os casos mais graves é da ordem de 80% a 100%, então é uma proteção importante. E a gente tem que lançar a mão, a gente tem que iniciar a vacinação, quer seja com a vacina da Pfizer, que é espetacular, demonstrou 95%, a da AstraZeneca, Oxford, quer seja da Moderna, quer seja das próprias vacinas secundárias, a vacina indiana, a outra vacina chinesa, número 2 que estão chamando, né, agora, porque a Sinovac não é da empresa, da Sinovac mesmo, quer seja com a vacina russa, Sputnik 5, enfim, a gente precisa de um plano que agora, me parece, os governantes estão trabalhando para fazer uma vacinação em massa o quanto antes. Porque você imagina, o Brasil, volto a dizer, um país com 230 milhões de habitantes, 240 milhões de habitantes, não vai ser rapidamente, não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir fazer uma vacinação em massa. Isso vai demorar, vai levar muita logística, vai levar custo, preço, dinheiro, tempo, enfim. Se a gente puder fazer a vacinação o quanto antes, se a gente conseguir isso, para a gente vai ser um grande alívio. É a única saída real para a gente retomar a economia e retomar a segurança. Não a normalidade, porque a gente já falou sobre isso e eu digo desde lá do começo que eu não acredito mais em normalidade. Depois que você vê um vírus desse fazer a bagunça, me desculpe, mas é isso, a tragédia que fez no mundo todo, em países preparados, diferenciados, que podiam combater até com questões financeiras o vírus, e de nada ou de muito pouco adiantou. Tendo em vista que os Estados Unidos hoje tem o maior número de mortes no mundo e mesmo fazendo vacinação, estão morrendo aí 3.000, 3.500 pessoas por dia ainda. E lembrando que a vacina não faz efeito de um dia para o outro, né? Ela precisa de pelo menos 15, 20 dias para o organismo se preparar para aquele vírus que ele recebeu, aquele estímulo, né, da vacina. Exatamente. Tem muita gente, infelizmente, estamos tendo óbitos relacionados a pessoa ser vacinada e depois sair achando que já está imune de imediato, e não é nada disso. A gente tem um tempo de produção imunitária, ela é variável nas vacinas, mas é em torno de 14 a 21 dias para cada vacina. Quero voltar na Coronavac, né, que é a do Butantan. Sim. Falou do índice de eficácia dela. Eu não sei se ouvi, é verdade ou não, mas que as pessoas tomaram a Coronavac, ela não protege 100%, mas ela elimina o risco de morte na grande maioria. Foi o que a gente falou. Ela elimina o risco, ou ela diminui muito o risco das formas graves da Covid. Isso é muito importante. Se a gente pensar que, como a gente falou desde o começo, isso se mantém, 85% dos casos de indivíduo infectado, ele é assintomático e não tem nada, não tem nenhum problema. Se a gente pensar nesse sentido, esses 15% que são as formas mais graves, de 10% a 15%,
A Coronavac tem eficácia em 100%, segundo o Butantan, reduzindo o risco do indivíduo evoluir para um quadro mais grave. Só de per si, só esse índice para a gente já é algo que justifica a vacinação em massa. Bom, tem gente dizendo que não vai tomar vacina. Eu vou tomar qualquer um, gente. Qualquer que aparecer eu vou tomar. A pessoa pode tomar a Moderna, depois ela tomar a da AstraZeneca e depois tomar da Coronavac? Isso assim, ainda, volto a dizer, é muito novo. Tem gente que vai tomar todas as vacinas. Eu acho que a orientação tem que ser de que tome a vacina. Vacina obrigatória, vacina salva vidas há muito tempo. A gente já falou sobre isso, nós falamos isso na primeira entrevista nossa e vamos falar na última com certeza, porque o que acontece é que a vacina salva vidas, a vacina evita ou reduz não só o índice de contaminação, mas o índice de mortalidade mesmo da doença. Então a vacina é obrigatória. A pessoa pode tomar uma e depois a outra e depois a outra. Isso ainda é discutível, mas pode. Eu não vejo nenhum grande problema em relação a isso. Desde que espere o prazo de efeito da primeira, né? É claro. O problema da vacinação, ela vai... que a gente possa vacinar respeitando a equidade, né? Que não quem tenha dinheiro ou quem tenha posse só consiga acesso à vacina. Então, eu não sei se são 5 vacinas diferentes, 7 vacinas diferentes, 10 vacinas diferentes. A questão hoje é numérica. A gente precisa de um volume de vacina importante para poder, imunizar grande parte da nossa população. Só para a gente finalizar, tem gente dizendo que não vai tomar a vacina do Butantan por ser uma vacina com vírus vindo da China. As pessoas olham qual vacina que ela toma quando ela toma BCG, tetânica, ninguém olha a marca, né? Toma, simplesmente toma. A corrida da vacina virou exatamente isso, né? Volto a dizer, infelizmente politizada, como foi a hidroxicloroquina, como foi a ivermectina, politizada literalmente. A vacina Butantan, o Butantan em si, eu já falava isso lá do começo, muito antes até de demonstrar que ia sair uma vacina em breve. O Butantan é um dos institutos que faz a maior produção de vacina, um dos maiores do mundo, o maior da América Latina, com certeza, maior da América do Sul, óbvio, e um dos maiores do mundo, com vacinas de qualidade, sempre foi. Um instituto aí que tem 100 anos, acho que até mais de 100 anos, e sempre privou pela qualidade da produção de vacinas. A Fundação Oswaldo Cruz, a mesma coisa, a Fiocruz. Então, eu acho que a gente tem, o Brasil tem que ter orgulho dessa produção de vacinas, porque a nossa produção vacinal ela é espetacular e de qualidade. A vacina da China talvez seja a vacina mais segura, talvez ela não tenha a melhor eficácia, mas talvez seja mais segura, porque é com um vírus inativo. Essa história bobagem de que envolve DNA, de que altera isso, de que altera aquilo, isso é um absurdo. Vai virar jacaré, né? Isso é um absurdo e jamais pode ser propagado, assim como as fake news. Então, se você puder, como eu já disse anteriormente, fique em casa, mas se você puder, tome a vacina, sabe? Insista para que sua família tome a vacina, converse em casa, converse com os amigos, espalhe a ideia da vacina, porque a vacina realmente é algo que vai nos poupar muitas vidas dos brasileiros. Perfeito. Bom, falei com o Dr. Rodrigo Magaldi, diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino. Espero, que as informações, que a nossa conversa aqui tenha clareado a cabeça de muita gente, tenha alertado outras pessoas que estão pensando aí no final de semana ir para aquela festinha clandestina, fazer o churrasquinho na casa do amigo lá no sítio. Então, vamos, na hora de pisar no freio, gente, não dá para parar de trabalhar, mas esse tipo de coisa dá para parar. Então, se cuidem. Vou pedir para você se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativar o sininho, compartilhar aí e dar o seu like. Até a próxima, gente. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.